mostrar principalmente esse trabalho legal deles durante o doutorado, mas principalmente o que eles fazem agora, né? Por isso o nome, existe vida após o doutorado, é lógico que é uma brincadeira, pois existe, né? Estamos aqui falando disso, mas o que queremos mostrar é que o doutorado é um investimento pessoal muito importante, muito significativo e muito valoroso, então vale muito a pena fazer um doutorado. E só que nós somos suspeitos para falar, né? Nós orientadores, pesquisadores. Por isso que é muito melhor falar vir dos próprios egressos, né? As pessoas que passaram pelo nosso doutorado têm um know-how agora, né? E estão promovendo a nucleação do nosso programa, né? Então, isso é muito legal. Então, obrigado, né, por vocês aceitarem, principalmente, né? E, de resto, a gente vai passando os recados, a Virgínia vai continuar falando. Mais uma vez, agradeço pelo convite também de abrir a primeira live, né? Estar aqui para poder fazer essa interação com o público, né? E agradecer. É óbvio, né? Só um histórico bem rápido. A nossa relação dos egressos era sempre feita durante os Synects, né? Antes da pandemia. E a própria pandemia acabou fazendo com que nós cancelássemos o Synect, né? Tanto o mestrado quanto o doutorado. Então a gente precisava manter o canal vivo. Com certeza, a hora que voltar uma relação presencial, nós vamos continuar fazendo encontros de egressos no Synect. Mas por ver o valor dessa interação das lives, a gente vai continuar também com a relação das lives, né? Então, agradeço muito mais uma vez e vou passar agora para a professora Virgínia para poder fazer a apresentação, a introdução e os recados e mais o que ela bem entender. Obrigado, gente. Tudo de bom. Olá, boa noite a todos. Eu sou a Virgínia, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciência e Tecnologia. Cordialmente, eu quero agradecer a presença de todos que nos acompanham pela transmissão via Facebook e YouTube. E estamos iniciando hoje a nossa primeira noite do evento Existe Vida Após o Doutorado? Essa é uma ação, como o professor Aldri já nos colocou, é uma ação que é uma iniciativa do nosso programa, e tem como objetivo principal acompanhar as vivências dos egressos do programa, a fim de promover a troca de experiências e estudos, compartilhando o desdobramento da formação obtida nesse programa. Então, a gente acredita que quando o pesquisador recebe o título de doutor, muita coisa muda na sua vida, e principalmente em sua caminhada. Por isso, nesse projeto, queremos saber como estão esses pesquisadores, o que eles fazem, quais os desdobramentos da sua vida após o doutorado. E como o professor Aldri também já comentou, diante do atual momento que a gente vive, nesse isolamento social, queremos utilizar o advento das lives para aproximar os estudantes, pesquisadores e professores num espaço de troca, trocas de conhecimento, bem como apreciar as conquistas e desafios que nossos egressos vivenciaram e continuam vivenciando na sua caminhada acadêmica. Entende-se que essa iniciativa vem cooperar com as ações de fortalecimento e incentivo ao desenvolvimento da ciência, comunicando, esclarecendo e motivando nós e os futuros pesquisadores a lutarem pela ciência brasileira. A organização desse evento está sobre a responsabilidade do coletivo de bolsista do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciência e Tecnologia, em nome dos quais eu agradeço a participação nessa noite de atividades. Antes de iniciarmos a mediação e interação com as nossas convidadas, gostaria de repassar algumas informações. Esse evento, ele possui uma programação quinzenal e ocorrerá durante os meses de agosto a dezembro, podendo se estender até o primeiro semestre de 2021. As informações sobre a programação serão divulgadas sempre nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram e Facebook, as quais eu também aproveito para convidar que vocês conheçam, curtam e compartilhem com seus colegas. A participação nessa atividade será certificada pelo TFPR, e para isso é necessário preencher o formulário de inscrição e validar a sua presença ao final de cada live, de acordo com o formulário específico que será divulgado.
Essa validação será disponibilizada através do link na descrição do vídeo, após o término de cada encontro. O participante poderá responderá, esse questionário para validar sua participação no evento, totalizando uma declaração de 2 horas por live. Esse questionário deve ser... Tá tudo bem? Tá sim, Virgínia, estamos ouvindo, sim. Ótimo, porque para mim parece que travou aqui, mas tudo bem. Então, continuando ali, a validação vai depender desse formulário e vai totalizar uma declaração de 2 horas por live. Esse questionário deve ser preenchido até 7 dias após a live. Hoje, também, é uma informação bem interessante e bem bacana, a gente vai ter o sorteio de um livro, que ele foi doado pela professora Sandra, que é uma das nossas convidadas da noite de hoje. Ele será sorteado e as informações vocês encontram na descrição desse vídeo e no chat nas nossas redes. Outras dúvidas e esclarecimentos vocês podem obter junto à comissão organizadora e via o chat, redes sociais e e-mail de contato. Assim, com muita alegria, queremos iniciar a nossa noite, dando as boas-vindas às nossas professoras convidadas, professora Sandra e professora Lúcia. Obrigadas, professoras doutoras, por aceitar o nosso convite e se disponibilizarem a estar conosco nessa live. Ao longo dessa noite, nossas convidadas nos apresentarão aspectos de sua formação, pesquisa e carreira acadêmica, e estarão à disposição de vocês, que nos acompanham por meio de interações via chat. Estarei mediando suas interações e apresentando as nossas convidadas no final de cada bloco. Para darmos início a essa conversa, aproveito para apresentar-lhes um pouco a história e a trajetória das nossas egressas. A Sandra Regina Cardacho Pietrobon, possui graduação em Letras, Português e Inglês, e em Pedagogia pela Universidade Estadual do Centro-Oeste. Ela é mestre em Educação pela PUC Paraná e doutora em Ensino de Ciência e Tecnologia pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ela é docente da Universidade Estadual do Centro-Oeste, no curso de Pedagogia do campus de Irati, do Paraná. É líder no grupo de pesquisa Praxis Educativa, estudos sobre a infância e prática pedagógica, membro do grupo de pesquisa Educação à Distância, Formação Docente para Ensino de Ciência e Tecnologia, tem experiência na área da educação, atuando principalmente nos seguintes temas: prática pedagógica, pedagogia de ensino, educação infantil e anos iniciais, formação de professores, modalidades presencial e à distância. Sandra, quer dar um oi para nós? Boa noite a todos e todas. Obrigada. Agora eu vou ler rapidamente aqui o currículo da nossa outra convidada, a professora Lúcia Virgínia. A professora Lúcia Virgínia Mancas Virginieski, graduada em licenciatura em matemática pela Universidade Estadual do Centro-Oeste. Ela tem especialização em ensino de matemática pela Universidade Estadual do Centro-Oeste. Ela é mestra em ensino de ciência e tecnologia pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná e doutora em ensino de ciência e tecnologia pela mesma universidade. A Lúcia Virgínia recebeu o prêmio CAPES de tese do ano de 2018, na área de ensino, com a tese O Sorobã na formação de conceitos matemáticos por pessoas com deficiência intelectual, implicações na aprendizagem e no desenvolvimento. A Lúcia Virgínia é docente no programa de pós-graduação em promoção de saúde da Uniguaracá, Guarapuava, Paraná, fazendo parte das linhas de pesquisa Ciência, Tecnologia e Saúde, Estratégias Interdisciplinares em Inovação e Promoção da Saúde. Ela também é docente do Colegiado de Matemática da Faculdade da Uniguaracá, atuando nos cursos em Matemática, Ciências Biológicas e Pedagogia.
Ela é docente do programa de pós-graduação em ensino de ciência e educação matemática da Universidade Estadual do Paraná de Ponta Grossa. Ela é docente da Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Visuais, a APADEV, de Guarapuava, e membro do grupo de pesquisa O Ensino e a Inclusão de Pessoas com Deficiências. Então, agora eu passo a palavra para a professora Lúcia Virgínia. Ela vai ter agora, inicialmente, 20 minutos para contar um pouquinho da sua trajetória. Obrigada, Virgínia. Uma boa noite para todos vocês. Boa noite, Sandra, minha colega de doutorado, né? O Hernani, professor Aldri, e todos que estão nos assistindo. É uma alegria, assim, muito grande de estar aqui, poder compartilhar com vocês um pouquinho dessa trajetória que a gente tem, tanto na parte acadêmica quanto na parte profissional. E eu achei bem interessante o tema proposto para as lives, né, do PPJect, Existe Vida Após o Doutorado. Realmente existe, sim, nós nem precisamos pensar numa resposta para isso, sim. E a gente vai estar, nesses 20 minutos, explanando um pouco sobre a maneira como a vida tem transcorrido depois, né, da defesa. Mas, assim, antes de falar sobre o após o doutorado, eu considero importante descrever quais foram os caminhos, né, que eu trilhei até chegar ao doutorado e quais são as perspectivas a partir disso, né. Como a Virgínia comentou sobre a minha formação acadêmica, eu, antes de fazer a graduação em matemática, eu fiz magistério, e fiz a minha licenciatura em matemática, e nesse período entre ensino médio e ensino superior, eu iniciei os meus trabalhos na APADEV, na Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Visuais. Isso aconteceu há bem pouco tempo atrás, né, 1991, e eu não tinha ideia de onde que eu estava iniciando meus trabalhos na época, e fui contratada como secretária, estava no último ano do magistério, mas a partir do momento que eu comecei a trabalhar na APADEV, eu acredito que lá se iniciou, assim, os primeiros passos, né, de toda essa trajetória acadêmica e de pesquisadora. Assim que eu concluí a faculdade, eu tive a oportunidade aí de trabalhar como docente também, em diferentes níveis de ensino. Como magistério, eu trabalhei na educação infantil, trabalhei nos anos iniciais do fundamental. Concluindo a matemática, eu tive a oportunidade de trabalhar com os anos finais do ensino fundamental, o ensino médio. E em 2005, eu tive a oportunidade de ingressar no ensino superior, na época, Faculdade Guairacá, a instituição que eu trabalho até hoje, e na APADEV também, né? Foram diferentes vínculos que eu tive com a APADEV, mas desde 1991, eu estou atuando lá profissionalmente, né? E aí, eu, após terminar a faculdade, eu tive um período, assim, em que não continuei meus estudos e retornei em 2012. E tive a oportunidade de ingressar no mestrado da UTFPR, né, no mesmo programa Ensino de Ciência e Tecnologia, e a partir disso, surgiram algumas inquietações relacionadas ao trabalho que eu desenvolvia. Para vocês terem uma ideia, assim, de o que nós fazemos na APADEV, nós atendemos os alunos cegos e alunos com baixa visão que frequentam o ensino regular. Então, nós fazemos um trabalho de apoio, oferecendo a eles serviços de atendimento que vão complementar o ensino regular. E um desses serviços de apoio é o apoio à escolaridade. E no nosso trabalho, junto com as escolas regulares, nós estamos, assim, constantemente conversando com os professores sobre o processo de ensino e aprendizagem a esses alunos.
E em reuniões que nós fazíamos com os professores, muitos deles questionavam o fato, assim, de que eles estão na sala de aula, eles têm 40, 42, 44 alunos e mais um aluno com deficiência, né? Então, nesse trabalho nosso de apoio à escolaridade, a gente sempre escuta os professores falarem sobre as dificuldades que eles têm. E no trabalho na educação especial, nosso trabalho não é como o ensino regular, no sentido assim de ter 40 e poucos alunos numa turma. Nós temos um trabalho assim bem, não totalmente individual, mas grupos pequenos. E um questionamento que um professor fez uma vez para mim levou a pensar nisso como possibilidade de pesquisa no mestrado. Então ele falou assim: professora, para você é fácil falar, porque você está lá na PADEV, você tem um aluno na sala de aula, 2, 3 no máximo, mas aqui no ensino regular é complicado. A gente não consegue dar a atenção que o aluno com deficiência visual precisa ter, não só a deficiência visual, mas outras também, né, que encontramos nas salas de aula. E a fala desse professor foi, assim, motivadora para que eu desenvolvesse a minha pesquisa do mestrado. E aí, eu busquei uma turma que tinha uma aluna que estava em processo de perda de visão, que é uma situação, assim, acredito que mais complicada do que quando a pessoa nasce cega, né, que ela já vai aprender o braille, ela já vai aprender o sorobã, e quando ela entra na escola, ela já tem esses conhecimentos. E o aluno, quando ele passa por um processo de perda visual, é muito complicado, porque ele já não consegue mais enxergar as impressões à tinta. Alguns apresentam resistência para aprender o código Braille, e esse aluno, a escola não pode dizer para ele assim, ó, você deixe de vir para a escola, aprenda o Braille, aprenda o sorobã, aprenda a utilizar as ferramentas tecnológicas, e depois que você souber tudo, você volta para a escola para continuar a escolaridade. Não é assim, as coisas acontecem concomitantes. E isso me levou, né, a desenvolver minha pesquisa do mestrado, numa turma do 8º ano. Eu trabalhei por um período de aproximadamente 2 meses, a professora de matemática se deu algumas aulas, e aí, nesse processo, eu fui concretizando essa pesquisa, esse projeto que a gente tinha, e foi possível mostrar, por meio dos resultados obtidos, que é sim possível nós desenvolvermos um ensino de qualidade que contemple todos os estudantes, independente das condições de cada um, né? E assim que eu tive, que eu concluí o mestrado, eu já tive a oportunidade de ingressar no doutorado. Foi assim, o mestrado eu almejei por muitos anos, eu queria muito, muito, muito fazer o mestrado. E o doutorado aconteceu num susto, né? Foi um intervalo de tempo aí, desde a minha defesa do mestrado de dezembro até março, eu nem tive muito tempo de digerir, né, a notícia de que eu estava fazendo parte de um programa de doutorado. E então, esqueci de comentar, as minhas orientadoras, né, foi desde o início do mestrado a professora Sani, e a Sani Rudes, eu não vou falar o nome que eu vou confundir, mas ela é docente aí do PPJECT, e a minha co-orientadora foi a professora Elza Midori Shimazaki, que é da UEM. Eu destaco que eu tenho uma caminhada um pouquinho mais antiga com a professora Elza Midori Shimazaki, porque quando eu fiz a especialização na Unicentro, ela foi minha orientadora também no desenvolvimento da pesquisa da monografia, e naquela época, em 1997, nós já desenvolvemos também uma pesquisa na área da deficiência visual, ensinando conceitos matemáticos. E aí, quando, sabendo da notícia do doutorado, vem aquela pergunta, e agora? Eu preciso desenvolver uma pesquisa que seja original, que seja inédita. E numa conversa com a professora Midori, ela falou assim,
por que você não pesquisa o Soroban para alunos com deficiência intelectual? Voltando um pouquinho a falar sobre a minha trajetória profissional, um dos serviços de apoio que nós desenvolvemos na APADEV é o ensino do Soroban, né? E nunca, assim, havia passado pela cabeça você, porque ele é uma ferramenta de cálculo muito utilizada no Brasil pelas pessoas com deficiência visual. E aí aquela questão, nossa, deficiência intelectual, algo de novo, a gente trazendo ali para pesquisa. Eu não tinha experiências profissionais com alunos com deficiência intelectual, apenas convivência pessoal, né, na minha família, nós temos algumas pessoas que têm a deficiência intelectual, mas a experiência do processo de ensino para essas pessoas eu não tinha. Então, foi um desafio muito grande, né? No começo, quando você fala de Soroban, para mim era algo assim, muito familiar, muito comum, e eu não conseguia enxergar algo de inédito, né? Originalidade. E isso eu comecei a perceber a partir do momento em que eu comecei a fazer as pesquisas para constituir o estado da arte, tanto pesquisas nacionais quanto pesquisas internacionais, e aí eu fui descobrindo que no Brasil as publicações que existiam em relação ao Soroban, elas estavam voltadas principalmente para a formação de professores que ensinam alunos cegos, né? Então, poucas eram as pesquisas que discutiam as contribuições dessa ferramenta no ensino de alunos com deficiência visual ou alunos do ensino regular sem nenhuma deficiência. E aí, extrapolando os limites nacionais, né, em nível de internacional, eu encontrei, assim, pesquisas mais relacionadas na área da neurociência, principalmente sobre as funções psicológicas superiores, desenvolvimento de memória, com populações que não tinham deficiência. E eu encontrei apenas uma pesquisa que foi desenvolvida na China, mas é uma pesquisa, assim, numa etapa superior à minha, que teve como população pessoas com deficiência intelectual, mas eles realizaram uma pesquisa fazendo uso do ábaco mental, que seria um passo posterior ao nosso, que nós utilizamos o ábaco físico, aquele material manipulável. Eles fizeram uma pesquisa em relação à questão do ábaco mental com estudantes com deficiência intelectual. E aí que, a partir desse estado da arte, eu fui percebendo e compreendendo o campo de pesquisa que existia, né? E daí deu origem à minha pesquisa do doutorado. Eu gostaria de destacar aqui em relação a essas pesquisas que eu realizei e que compartilhei com vocês, que num primeiro momento, quando nós nos colocamos na posição de pesquisadores, nós precisamos olhar muito para a realidade que a gente convive, porque muitas vezes a gente pode estar querendo buscar a inediticidade, a originalidade em algo assim tão longe, e as coisas estão tão próximas da gente e a gente não consegue enxergar, né? E aí que a gente verifica o quanto é importante, porque nós temos muitos problemas relacionados ao processo de ensino e aprendizagem. Na matemática, esses problemas são ainda maiores, né? Então, nós precisamos compreender a pesquisa, que ela deve, além, assim, de refletir preocupações, inquietações, questionamentos, precisa apontar caminhos e buscar soluções, mas que sejam aplicáveis, né? Por exemplo, eu posso fazer uso do Soroban lá na sala de aula, no cotidiano, com os meus alunos, e no sentido dessas pesquisas aplicáveis, assim, no sentido de orientar a prática docente e contribuir para melhorias no processo de ensino. Tanto na pesquisa do mestrado quanto na pesquisa do doutorado,
eu, como pesquisadora, assumi o papel de professora. Isso é incentivado por Pedro Demo, quando ele comenta, né, que é necessário a gente desmistificar a pesquisa, que ela não seja vista assim como algo próprio para pesquisadores, né, mas reconhecer pesquisa como uma coisa natural na prática docente. Para isso é necessário, né, que o pesquisador, além de pesquisar, ele também ensine. E o professor lá na sala de aula, além de ensinar, ele também pesquisar, né? E isso fecha aqui a minha explanação em relação aos trabalhos que foram desenvolvidos aí nessa trajetória acadêmica, que se iniciou lá desde a especialização, quando eu terminei o curso de matemática, e aí chegando ao doutorado. Não se encerra aqui, porque eu pretendo fazer pós-doutorado, né, e pretendo dar continuidade a essas pesquisas que foram desenvolvidas. Muito bem, aí a gente chega no depois do doutorado, né, eu defendi minha tese em maio de 2017, já fazem 3 anos, com esse título de doutora pesando nas costas, mas eu gostaria de abordar com vocês duas vertentes, duas perspectivas. A primeira perspectiva profissional após o doutorado, né? Eu senti muita cobrança, assim, que eu terminei o doutorado, no sentido assim, mas agora você tem que ir para uma universidade, você é professora doutora, você precisa fazer um concurso, passar num concurso para a universidade pública, né? Principalmente quando se fala no meu trabalho na APADEV. Nossa, mas a professora Virgínia trabalha na APADEV, né? Mas eu considero, gente, a APADEV o meu laboratório de pesquisas na área da deficiência visual. E isso partindo do pressuposto daquilo que o Pedro Demo fala sobre você ser pesquisador-professor, você ser professor-pesquisador, né? E em relação ao ingresso na universidade, eu posso considerar que eu estou numa universidade há 15 anos, né? Eu, em 2005, comecei os meus trabalhos na Faculdade Guairacá, na época era a Faculdade Guairacá, hoje ela foi reconhecida como centro universitário, né? Denominada como Uniguairacá, e também considero meu trabalho nessa instituição um laboratório de pesquisa, porque também me considero como professora pesquisadora. E aí a oportunidade de atuar em diferentes cursos, a Virgínia falou sobre o meu currículo, mas eu gostaria de acrescentar, além dos cursos de matemática, ciências biológicas e pedagogia, hoje eu estou trabalhando também no curso de enfermagem, com a disciplina de bioestatística, e no curso de administração, com a disciplina de matemática financeira. E por meio da Uniguairacá, eu tive a oportunidade de compor o corpo docente do programa de pós-graduação em promoção da saúde, né, que teve sua autorização em meados do ano passado. É um desafio novo para mim, porque é uma área diferente da minha área de formação, mas isso não quer dizer que as pesquisas que eu venha desenvolver nesse programa, junto aos meus orientandos, não tenham ligação, porque eu vejo assim que o programa da área da saúde, ela tem uma relação muito forte com a educação ou a área de ensino, elas se conversam entre si, elas têm uma interlocução, principalmente quando nós consideramos nossos alunos com deficiência, alunos com dificuldades de aprendizagem, que tem uma origem, né, que muitas vezes vem, né, de questões relacionadas à saúde, né? Então, eu percebo essa relação que existe.
confesso, assim, no começo a gente sente um pouco de dificuldade por ser um ambiente diferente daquele do qual a gente está acostumado, mas eu acredito aí que eu já vou me familiarizando, né, ao longo, no decorrer dos tempos. E por meio de um convênio celebrado entre a Uniguaiacá e a Universidade Estadual de Ponta Grossa, eu também passei a fazer parte do programa de pós-graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática. Então, para mim, assim, eu que almejava um mestrado, hoje eu tenho um doutorado e já estou inserida também em 2 programas de pós-graduação que contribuem, né, para que eu continue desenvolvendo as pesquisas nessa área de educação, na área de ensino, na área da deficiência, de inclusão, né? Então, são, assim, perspectivas bem amplas. O segundo ponto que eu gostaria de falar sobre a continuidade das pesquisas. Eu considero, assim, o reconhecimento da minha pesquisa por meio do Prêmio CAPES de Tese, assim, de grande importância, no sentido de que muito mais do que você fazer uma pesquisa para você cumprir um pré-requisito de um programa de pós-graduação, o quanto aquela tua pesquisa vai contribuir para as melhorias, né, como no caso nosso programa, o PPGECT, melhorias no ensino. Passei a fazer parte do grupo de pesquisa coordenado pela professora Sani, né, o ensino e a inclusão das pessoas com deficiência, e nesse período de 2017 até agora, foram várias as publicações de artigos resultantes da dissertação, da tese, e de outras pesquisas que a gente vai realizando nesse intervalo de tempo. Eu não vou nomear elas aqui, porque eu estou percebendo que eu estou com o tempo aqui no limite, mas fica um convite aí para vocês acessarem o meu currículo, né, e estar conhecendo um pouco do trabalho que a gente tem desenvolvido. Nesse período também a participação em congressos na área de ensino, na área de educação especial, e agora sim com expectativas na área da saúde. E também com orientações nos 2 programas do qual eu estou fazendo parte, e uma parceria com a professora Sani, orientando alguns alunos do PPGECT, né, a Elisiane, que recentemente defendeu, né, o mestrado, o Fábio, que vai defender sexta-feira, e o Albino, que está no doutorado, e todos eles estão desenvolvendo, a Elisiane desenvolveu, o Fábio também, e o Albino, pesquisas na área da deficiência visual, né. Também tive a oportunidade de participar como orientadora no programa de especialização em ensino de matemática no ensino médio pela Unicentro, e também, em conjunto com a professora Sânia, a professora Midori, mais o professor Márcio Pascoal Cassandri, da UEM, nós escrevemos um projeto de pesquisa e submetemos para um projeto da Teachers College na Universidade de Colômbia e a Fundação Lehman. Esse projeto foi submetido em 2018 e tivemos a felicidade dele ser contemplado. O principal objeto de estudo da Fundação Lehman é beneficiar, financiar propostas de pesquisa que abordam problemas importantes relacionados à desigualdade no ensino, na aprendizagem, por meio de estudos de pesquisa empírica realizados em sala de aula de escolas públicas brasileiras que impliquem a transformação na formação de professores. Então, nós temos nesse projeto 3 instituições participantes, né, que é a Uniguaiacá, a UTFPR e a UEM. Os participantes, professora Sani, eu, o professor Márcio e a professora Midori, e ela está sendo implementada no Núcleo Regional de Educação aqui de Guarapuava, e tem como sujeitos da nossa pesquisa professores de matemática que atuam com estudantes com deficiência visual ou baixa visão,
em colégios que são colégios que pertencem a esse núcleo, né? Então, resumidamente, a minha vida como pesquisadora após o doutorado tem sido essa, né? E para finalizar a minha fala, já que estamos falando sobre vida após doutorado, e eu gostaria, assim, de falar sobre vida antes de você ingressar no programa, a vida durante o mestrado, durante o doutorado, eu acho, assim, muito importante as pessoas, quando se propõem a fazer parte de um programa, quando querem serem pesquisadores, um equilíbrio, né, um equilíbrio mental, cuidados com a saúde. Eu tive problemas, sim, né, principalmente no período logo após a minha defesa. O meu organismo, acho que relaxou tanto no sentido, assim, de que eu enfrentei algumas situações difíceis em relação à saúde, mas que foram superadas. Mas o mais importante é que eu consegui manter esse equilíbrio durante todo esse período em que eu estive no programa. E a gente precisa, assim, mesclar as coisas, um pouco de estudo, um pouco do trabalho, um pouco de família, um pouco de lazer, e aí a gente consegue sair, eu, no caso, sã e salva, né? E concluir, assim, com êxito a formação da gente. Então, agradeço mais uma vez, espero não ter extrapolado muito tempo, mas seria basicamente isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ótimo, muito obrigada, professora. Não extrapolou, foi bem pouquinho, mas o trabalho e a contribuição da professora Lúcia Virgínia é fantástico, né? E a gente já recebeu algumas perguntas, mas eu vou deixar para o final, tá bom? Agora eu passo a palavra para a professora Sandra. Oi. Boa noite a todos e todas que estão nos assistindo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite para estar nessa live dos egressos do nosso programa de pós-graduação em Ensino de Ciência e Tecnologia. Agradecer ao professor Aldri Miquelin, coordenador do programa, e aos demais professores e professoras. Também sinto-me honrada em estar com a nossa colega Lúcia aqui, Lúcia Virgínia, também dividindo as experiências, né, como egressas do programa de ensino de ciência e tecnologia. Então, eu também gostaria de contextualizar um pouco acerca da minha trajetória como professora, como docente, um pouco do que eu estou fazendo agora na Unicentro, na Universidade Estadual do Centro-Oeste, que eu sou professora efetiva desde 2006, e depois eu irei falar um pouco do meu objeto da tese, e também um pouco do produto e a continuidade da pesquisa em relação ao que eu desenvolvi, o que eu implementei na minha prática pedagógica como professora do ensino superior, e que eu pude estar mobilizando, digamos assim, esses saberes, esses conhecimentos que eu busquei estudar e aprofundar-me no doutorado, na fase de doutoramento. Bom, eu já comecei a lecionar na década de 1990, quando eu era ainda aluna do magistério ensino médio, que hoje também tem o nome de formação docente, e já comecei como auxiliar de turma na educação infantil, então não é por acaso que eu gosto, que eu me identifico com essa área. Então eu trabalhei como auxiliar, como professora, depois finalizei o magistério e logo ingressei na universidade, no curso de letras português e inglês, na Unicentro de Guarapuava. E na sequência eu já ingressei também no curso de pedagogia, então eu fiz os dois paralelamente. E ao finalizar as duas graduações, eu reingressei como docente também na educação infantil, com turma de maternal. Então, eu fui professora um bom tempo aí na área da educação infantil, depois também fui professora do ensino fundamental 2, na rede pública, e pedagoga de escola, também exerci essa função.
mas sempre tinha dentro de mim uma vontade assim muito grande também de aprofundar as pesquisas sobre como que os alunos aprendem, como que eu posso ser uma professora um pouco melhor, como discutir esses saberes e conhecimentos que fazem parte do nosso fazer docente. Então, eu propus, na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, no programa de mestrado em educação, um projeto para estudar o curso de pedagogia em relação a como que os alunos e alunas que estavam no curso de pedagogia, como que eles faziam essa ponte, essa transposição, essa relação com a prática pedagógica deles. E eu escolhi os anos iniciais para buscar realizar essa minha pesquisa. Então, com essa temática, eu concluí o meu mestrado em educação. E como eu estava já nessa transição da escola pública para a universidade, finalizando o mestrado, então, de fato, eu comecei a me encontrar nesse cenário da educação superior em termos de pesquisa. Bom, o que eu vou dar continuidade, qual é a área? E comecei a pensar com mais carinho, mais atenção na área da educação infantil, porque na época era uma área assim que existia uma disciplina chamada educação pré-escolar, então nós não tínhamos ainda feito uma reorganização na proposta pedagógica, que foi feita mais adiante, em 2009, né? E, claro, lá em 2006 já havia essa discussão de mudança da proposta pedagógica do curso, e eu comecei a desenvolver alguns estudos, algumas pesquisas na área da educação infantil. Nós criamos um grupo de pesquisa voltado ao estudo da educação infantil, da prática pedagógica nessa etapa educativa, e também busquei estar realizando também outros estudos, aprofundando as minhas pesquisas na questão do estágio supervisionado, algumas metodologias de ensino, como de língua portuguesa, matemática. Então, sempre buscando essa atuação no curso de pedagogia. Então, quando eu pensei num projeto para estar desenvolvendo no doutorado, eu não tive dúvidas. Eu quis continuar estudando sobre o curso de pedagogia, mas como eu já estava muito envolvida também no nosso curso de pedagogia à distância, eu comecei a amadurecer a ideia de estudar um pouco mais acerca da educação à distância, da modalidade à distância, e pensando nessa área da educação infantil, que é uma área, muitas vezes, que a gente encontra em várias pesquisas, como a de Romanovski, que é uma área fragilizada nos cursos de pedagogia, porque muitas vezes se tem apenas uma disciplina teórica e depois uma disciplina voltada aos estágios na área, que compreende, em geral, um semestre, ou é anual, mas ela tem uma carga horária, muitas vezes, reduzida em relação a outras áreas do curso. E foi então que o meu objeto de pesquisa, da tese, começou a se delinear nesse processo. E eu defendi, em julho de 2018, a minha tese intitulada Formação do Professor da Educação Infantil no contexto da modalidade à distância, o curso de Pedagogia em Foco. Então, esse objeto da minha pesquisa, ele nasceu da minha trajetória também. A Lúcia colocou a questão das pesquisas que ela desenvolveu e desenvolve também na trajetória dela. Então, eu acredito que foi justamente essa minha prática pedagógica nessa área, e também como professora do ensino superior, que me motivou a pesquisar um pouco mais. Mas ir além, né? Não pesquisar no curso presencial, e sim no curso à distância, que é algo que eu venho trabalhando também desde 2009. Bom, então, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, teve-se 2 marcos referentes, então, ao objeto da minha tese. O primeiro deles foi a exigência de formação mínima necessária para atuação na educação infantil. E o segundo ponto
é que a educação à distância ela foi elevada à modalidade de ensino e reconhecida, então, como uma modalidade que precisava ser regulamentada, ser organizada, de modo a atender os determinantes, né, de formação, seja, né, na área de formação docente ou outras áreas também formativas. Então, eu busquei realizar um estudo com egressos desse curso de pedagogia, da primeira oferta, para eu entender se de fato esse curso de pedagogia na modalidade à distância, ele tinha contribuído teórica e metodologicamente para a prática desses professores na etapa da educação infantil, ou para a etapa da educação infantil. Bom, então, nesse estudo, como eu disse, nós tivemos a contribuição de 45 egressos, que nos deram alguns elementos para pensarmos, então, toda essa base teórica, epistemológica, metodológica do curso para a área da educação infantil. E nessa pesquisa, então, eu comecei a perceber que havia, sim, alguns pontos, algumas lacunas que não ficaram bem preenchidas, digamos assim, no período, no decorrer da formação desses egressos. Então, uma delas, por exemplo, foi a questão da interação, que alguns egressos colocaram a necessidade de maior interação em algumas disciplinas, que alguns temas da educação infantil ou a relação entre as teorias estudadas e a prática pedagógica, ela não foi tão aprofundada, e isso muitas vezes se deve ao fato do tempo que nós temos também de formação, que são 4 anos, e também a questão do estágio supervisionado, que é algo que exige um acompanhamento bem prolongado, geralmente é nos 2 últimos anos do curso, são muitas regulamentações, o estágio tem que ser presencial. Agora, na pandemia, nós já temos uma outra deliberação do Conselho Estadual de Educação para se fazer as práticas remotas, mas não era o caso naquele momento da educação à distância, do curso de educação à distância, que eu estou falando. Então, são questões aí que foram emergindo, digamos assim, e que me levaram a pensar num itinerário para organizar esse planejamento para a prática pedagógica na educação infantil. Então, eu parti dessa pesquisa para pensar o produto da minha tese, né? E como eu gosto muito dessa área do estágio, fui professora de estágio na universidade, então para mim se tornou, quer dizer, algo bastante próximo, porque também trabalhei não só com estágio, mas também fui professora e estou no momento professora de didática, que é uma área também que eu valorizo muito para a formação docente. E então eu pensei em organizar um itinerário. Bom, o que nós precisamos então pensar para organizarmos um planejamento para a educação infantil, para a etapa da educação infantil, nesse cenário de formação no curso de pedagogia na modalidade à distância. Então, nesse momento, eu irei solicitar a possibilidade da Virgínia me auxiliar com a projeção de alguns slides para eu ilustrar o meu produto e também abordar um pouco, num segundo momento, das publicações e algumas produções que eu realizei após a minha defesa. Não sei se é possível. Bom, dando continuidade, então, o meu produto, né, como eu disse, eu fiz um itinerário para nós pensarmos o planejamento para a prática pedagógica da educação infantil, né?
voltado para os estágios em cursos de pedagogia na modalidade EAD. Então, esse meu produto da tese, ele passou por um processo que envolveu uma criação, também uma validação com professores que atuam na etapa da educação infantil e também profissionais da educação superior, professores da educação superior, que desenvolvem pesquisas nessa área. Então, para mim, foi um processo de bastante reflexão, de bastante empenho, no sentido de poder, de alguma forma, comprovar que aquele caminho que eu estava escolhendo, ou aquele produto que eu estava pensando e desenvolvendo, de fato, ele tivesse uma aplicabilidade, ou fosse possível de ser utilizado. Então, para embasar esse meu produto, eu pensei que uma epistemologia interacionista, e me fundamentei no Beck, fosse um caminho interessante, porque destaca essa relação horizontal entre professor e crianças, a perspectiva, né, de aprendizagem colaborativa também, e pensando na abordagem interdisciplinar também dos conteúdos, ainda mais quando nós temos hoje a Base Nacional Comum Curricular, que nos... Sim, pois não? Tá bem, muito obrigada. Então eu vou continuando, tá bem? Obrigada. Bom, então eu pensei nessa abordagem interdisciplinar dos conteúdos, pensando também um pouco hoje na questão dos campos de experiência para o trabalho pedagógico na educação infantil, da Base Nacional Comum Curricular, e que no momento em que eu estava já na parte já de finalização da tese, até eu coloco isso na minha tese, de onde vem essa ideia de campus de experiência, que na verdade é de uma abordagem italiana, eu fui, de alguma forma, já descrevendo e pensando que esse meu produto, sim, ele poderia ter uma possibilidade de implementação, mesmo com essa discussão que existe agora na educação infantil de organização das propostas pedagógicas focadas na BNCC. Então, esse meu produto, ele compreende 7 momentos didáticos. Então, eu vou explicar, assim, de forma geral. Existem, às vezes, alguns problemas técnicos, não é mesmo? Nessas lives e tudo mais, mas nós vamos tentando trabalhar aqui um pouquinho a ideia. Bom, e aí esses momentos didáticos, como que eu pensei? Eu sempre tive comigo e tenho comigo que nós temos que partir de um conceito, o professor tem que partir de um conceito. Então eu pensei assim, bom, vamos partir do conceito de criança e infância, porque se o professor ele tem um conceito de criança e infância, vendo essa criança como participativa, alguém que fala, que sente, que pode participar do seu processo de aprendizagem, que brinca, que interage com as outras crianças e com os adultos e com o espaço, isso nos dá uma possibilidade incrível de trabalho com essas pessoas, né, que estão lá conosco no dia a dia da instituição educativa. E aí eu pensei assim, bom, a partir desse conceito nós vamos pensar, então, nos temas que vamos trabalhar, nós vamos pensar nos objetivos e nós vamos pensar também no entrelaçamento das áreas de conhecimento que eu poderia estar desenvolvendo a partir desses temas, desses conteúdos. E sempre fazendo uma relação de uma prática pedagógica que atenda às necessidades das crianças, ao contexto no qual essas crianças se encontram. Pensando nos recursos, pensando na avaliação desse processo, que não é só uma avaliação de acompanhamento das crianças, mas é uma autoavaliação do professor também, que atua na educação infantil, e sempre embasando-se, né, em diferentes fontes, para que essa proposta, para que esse planejamento com as crianças, ele seja rico, ele seja diverso. Bom, e aí eu tinha, então,
um roteiro didático, um itinerário aí para se pensar. E a partir disso, eu tinha que pensar na contextualização do estágio supervisionado na educação infantil num curso de pedagogia à distância. E aí eu pensei, como então vamos trabalhar todo esse contexto? Então eu organizei no meu produto também algumas unidades de trabalho para o professor que atua nessa disciplina organizar o seu passo a passo. Então, na unidade 1, eu coloquei como reconhecimento do locus de ação e preparação do projeto de estágio supervisionado. Então, é um momento de reconhecimento da instituição, quem são as crianças, o que tem nessa instituição, qual é a proposta, sobretudo, qual é a proposta dessa instituição. Numa unidade 2, eu pensei na organização do planejamento para a educação infantil, que envolve, então, o planejamento em si, desse roteiro didático, com 7 momentos didáticos. E na unidade 3, eu pensei, então, em sendo um processo reflexivo, que teria um desdobramento depois na descrição, na organização de um relatório final, e também uma socialização em comunidade de prática, porque nós temos esse termo, comunidade de prática, quando atuamos em cursos à distância, que seria um espaço de socialização das aprendizagens. E isso num momento presencial possível e organizado neste curso. Agora, isso não quer dizer que a interação não ocorra durante o processo. Então, eu indico fóruns permanentes de discussão sobre as dificuldades do estágio, a questão do planejamento, também chats para o atendimento desses alunos e os seminários finais, esse encontro final, que também poderemos chamar de comunidade de prática. Bom, quando eu estava já em 2018, já quase finalizando o meu processo de doutoramento, eu fui convidada para trabalhar uma disciplina no nosso curso de Pedagogia à Distância, da Unicentro, de Teoria e Metodologia do Ensino da Matemática. Então, eu já comecei a pensar, bom, vou tentar utilizar esse roteiro, então eu gravei vídeo, inclusive, está no canal do NEAD, da Unicentro, utilizando esse roteiro e pensando em como trabalhar com esse roteiro na educação infantil, mas inserido, então, nesse contexto da disciplina de Teoria e Metodologia do Ensino da Matemática. Em 2019, eu trabalhei durante todo o ano com disciplinas de estágio no curso de Pedagogia à Distância também. E o primeiro estágio que eu trabalhei foi justamente o estágio na área da educação infantil. Então, eu pude implementar no curso de Pedagogia à Distância justamente o meu produto. Então, as minhas colegas, né, me deram apoio para que eu pudesse implementar isso. Então, eu desenvolvi um e-book da disciplina, já com o meu produto, toda a referência da minha tese, e também gravei vídeos explicando toda essa proposição. E, para minha surpresa também, quando estávamos já discutindo algumas mudanças na proposta do curso de pedagogia, nós estávamos organizando alguns regulamentos, dentre estes o regulamento de estágio supervisionado também. E mostrei, então, novamente o meu produto, e foi sugerido que ficasse no próprio regulamento como uma sugestão de trabalho para os professores de estágio no curso de pedagogia presencial também. Então, nós colocamos nesse regulamento, inserimos, melhor dizendo, nesse regulamento também o meu produto. Então, eu tenho trabalhado desde a finalização do meu doutorado em 2018, julho de 2018, para ser mais precisa, com orientações no âmbito da infância, tecnologia, metodologias de ensino, também a questão do estágio supervisionado, eu tenho acompanhado, tenho realizado algumas ações nesse campo, e também, em 2018, final de 2018, nós organizamos um evento do nosso curso de pedagogia, que foi uma semana de estudos, que envolveu
professores de outros cursos também, de outras licenciaturas, não só das licenciaturas, mas também da psicologia. E após termos feito esse evento que discutiu sobre a infância, as políticas e práticas pedagógicas na formação docente, nós publicamos, ano passado, uma coletânea de textos, que é justamente o livro que nós estaremos sorteando aqui na nossa live, com a discussão sobre todas essas temáticas, que é algo que eu gosto de fazer também. Tenho alguns livros organizados no grupo de pesquisa que eu coordeno na Unicentro, que se chama Praxis Educativa, Estudos sobre a Infância e Práticas Pedagógicas. Então, participo também de um grupo de pesquisa na UTFPR, que a Virgínia mencionou no início da live, que é voltado à formação docente e educação à distância também, no contexto do ensino de ciência e tecnologia, coordenado pelo professor Antônio Carlos Frasson, que foi meu orientador, e me auxiliou nesse processo de doutoramento, certo? Então, assim, no meu currículo Lattes, vocês irão encontrar algumas produções que eu fui desenvolvendo, então, nesse campo das orientações de trabalho, de curso dos alunos da pedagogia, também na iniciação científica, que é algo que eu atuo desde então, com projetos com maior ênfase. E nesse momento eu estou desenvolvendo justamente trabalhos na iniciação científica que estão voltados ao campo da infância e da tecnologia e da formação docente. Então eu tenho estudado um pouco mais, me aprofundado um pouco mais sobre isso. Então, por exemplo, eu tenho uma aluna de iniciação científica que ela está fazendo um trabalho sobre a contribuição do Laboratório de Ensino-Aprendizagem, que eu coordeno no curso de Pedagogia, para a formação de pedagogos. E também um projeto que está nascendo agora, está iniciando agora de iniciação científica, somente para citar 2 exemplos, de uma aluna da minha orientanda Ellen. Ela está justamente pensando no estudo do curso de pedagogia com ingressos nas modalidades presencial e à distância também. Como que o curso contribuiu para a formação, né? Então, quer dizer, existem vários desdobramentos, na verdade, que eu poderia citar aqui e que eu, de alguma forma, tem a ver com a minha trajetória como professora, os estudos, as pesquisas que eu realizei, mas tem muita relação também com o que eu fui construindo ao longo do meu processo de doutorado, e que, de alguma forma, despertaram em mim outras áreas, como essa da tecnologia, né, em relação ao aprendizado, em relação ao trabalho do professor com as crianças. Então, paralelo ao meu processo de doutorado, eu estava realizando também uma pesquisa na Unicentro que se chama PQI, que é uma pesquisa isolada, uma modalidade de pesquisa, também voltada à formação do professor da educação infantil na modalidade à distância, e ano passado eu consegui publicá-la na revista de educação da Unicinos. Também, uma outra pesquisa que nós fizemos no ano passado, e que foi em relação ao meu roteiro didático, ao produto da minha tese, com alunos e alunas do curso de pedagogia presencial do campus de Prudentópolis, no qual eu também atuo como professora, e nós fizemos uma parceria com a professora de estágio, que estava trabalhando naquele momento lá, e fizemos uma pesquisa após o uso do meu roteiro didático, após a implementação do roteiro didático na disciplina de estágio do curso presencial. Nós fizemos um levantamento para saber se realmente teria viabilidade de ser utilizado em cursos de pedagogia presenciais. E tivemos um resultado bastante satisfatório e publicamos na revista Olhar do Professor. Então, assim, em relação à publicação da minha tese em si, eu estou organizando, nesse momento, a minha tese para ser publicada
a parte da pesquisa na editora Atena, e o produto eu penso em organizar numa segunda publicação, para que outras pessoas possam ampliar, quem sabe, dar sugestões, que eu possa socializar ainda mais, digamos assim, para que outras pessoas, né, possam repensá-lo em contextos, tanto na modalidade presencial quanto à distância. Então, eu vejo que são muitas questões para nós pensarmos a partir do doutorado. Eu venho, digamos assim, desenvolvendo essas pesquisas, como eu citei, com alguns temas voltados à educação infantil, à formação docente, à prática pedagógica, à infância, à tecnologia, mas até o momento, né, eu não pude ir tão além ainda quanto eu gostaria. Eu gostaria muito de estar num programa de pós-graduação, de mestrado, auxiliando também junto às orientações, mas logo depois, né, 6 meses depois que eu retornei do doutorado, eu acabei assumindo a chefia do meu departamento de pedagogia, e estou até o momento e tentando fazer a gestão nesse contexto agora de pandemia, né, com o ensino remoto. Estamos chamando de ensino remoto, porque a educação à distância ela tem outra concepção, mas é algo muito complexo, então é um grande desafio também para a minha prática como professora, como gestora no momento, de um departamento de ensino. Então, na universidade, eu tenho mesclado um pouco as funções, mas acredito que faz parte do nosso desenvolvimento, do nosso processo de ser professor, ser pesquisador, estar em funções, às vezes, administrativas, de gestão, de coordenação, que também nos ensinam muitas coisas. Então, eu agradeço muito a oportunidade e fico aberta aqui para alguma dúvida, para alguma sugestão, enfim, e agradeço muito ao programa pela oportunidade, como eu disse. Um abraço a todos e todas. Obrigada, Sandra. Eu tive um probleminha de conexão com o meu computador, eu precisei mudar de computador, mas agora está tudo certo. Não deu para passar. Quando eu comecei a compartilhar, parou o computador, mas consegui mudar. Muito obrigada, Sandra. A pesquisa da Sandra também, eu acompanhei ali o final da pesquisa dela, é uma pesquisa que tem muitos resultados e que inspira muito também a pesquisa. Eu tenho, a gente está com 2 perguntas aqui, uma para a Sandra e outra para a Lúcia Virgínia. As 2 são do Gustavo. O Gustavo Andrade Durante pergunta o seguinte, para a Lúcia Virgínia. Lúcia, durante a sua pesquisa, qual foi a maior dificuldade em trabalhar com esse público? Eles foram receptivos com o projeto? Desliguei, obrigada. Então, respondendo a essa pergunta, eu não tive, assim, grandes dificuldades, né? Eu acredito que o Gustavo deve estar perguntando em relação à pesquisa da deficiência intelectual do doutorado, né? Então, às vezes não é comum os professores entenderem a deficiência intelectual como um problema muito grande no processo de ensino, visto que a nossa escola ainda é conteudista, né? E o tempo que você tem para ensinar na escola não corresponde ao tempo que os alunos têm para aprender, né? Então, eu não encontrei dificuldades em relação a isso, porque quando eu comecei a desenvolver o projeto de pesquisa, eu já tinha isso claro comigo, que eu precisava ir fazendo as coisas à medida em que eles iam respondendo.
eles foram muito receptivos, tanto a escola, né, que abriu as portas para que eu pudesse desenvolver a pesquisa, os alunos, as famílias dos alunos também. Eu acredito, assim, que a maior dificuldade que eu encontrei em relação à aplicação no meu projeto do doutorado foi o fato de eu não estar em licença. Eu estava trabalhando, então eu tinha que encontrar janelas no meu horário para poder organizar o meu trabalho, e isso não aconteceu quando eu desenvolvi a minha pesquisa do mestrado, que eu estava afastada. Então, essa foi a maior dificuldade que eu encontrei. Depois que eu fiz a pesquisa do doutorado, eu repliquei ela com outros professores, e também eu consegui, assim, uma participação muito boa dos professores que trabalhavam com alunos com deficiência intelectual e que se propuseram de desenvolver a minha pesquisa nas suas turmas também, e isso fez com que a abrangência fosse maior ainda, né? Então, basicamente, seria a dificuldade da questão do tempo mesmo, né, que eu tive. Muito obrigada, Lúcia, Virgínia. Também tem vários elogios da tua pesquisa, muita gente colocando a importância do teu trabalho, a importância dos trabalhos em relação à educação especial, à inclusão. Também bastante pessoas te dando parabéns pelo prêmio CAPES, tá? Então, agradeço muito bacana. Eu agradeço a todos, e aí fica o convite novamente para o pessoal ter acesso aí às minhas produções e conhecer um pouco mais, né, porque 20 minutos é pouco tempo para a gente falar, né? É verdade. E muito obrigada. A pergunta para a Sandra é o seguinte, também foi o Gustavo Andrade que fez a pergunta. Sandra, o roteiro de planejamento está disponível na internet para download? Aonde que ele pode encontrar? Então, Gustavo, eu tenho ele, assim, na minha tese, que eu explico, são praticamente 2 capítulos no final, que eu explico todo o produto e o processo, como eu cheguei até o produto que eu utilizei depois, no e-book da minha disciplina de estágio supervisionado da educação infantil, no contexto da modalidade à distância. E tem, teria que ler a tese, não toda, mas nas últimas partes, eu explico e tem lá o roteiro, né? Explico como que eu passei por todos os processos. Então, não foi algo assim, eu tinha uma ideia inicial, mas eu passei por um processo de validação, como eu disse, tanto com professores da educação básica, que atuam na etapa da educação infantil, quanto com profissionais do ensino superior, pesquisadores da área, que me deram algumas dicas, inclusive a questão do próprio embasamento teórico, o que eu poderia colocar em termos de discussão teórica para embasar o produto, e que me desse uma liberdade, uma flexibilidade de trazer teorias que tivessem uma relação, né, na sala de aula, que trouxessem essa relação para a sala de aula numa perspectiva interacionista. Então, por isso que eu me embasei no Becker. Então, de fato, assim, do meu produto, eu acredito que, na minha tese, eu tenho praticamente duas pesquisas. Não seriam 2 pesquisas, mas dois momentos ou 2 etapas de pesquisa. Então, a primeira etapa, que foi com os egressos de um curso de pedagogia à distância, foi bem complexo, porque, assim, eu tinha 137 egressos para trabalhar. E, de fato, para fazer, num primeiro momento, uma validação do meu questionário, para daí aplicar realmente, de fato, para que eu tivesse os dados para, então, organizar o produto, foram muitos contatos, foram telefonemas, enfim. Então, o feedback é praticamente 1/3, então é uma das dificuldades de se trabalhar com egressos, e que vários pesquisadores relatam isso em pesquisas. Então, até me recordo no dia da minha qualificação e da minha defesa também, que foi ressaltado, os 45 egressos que participaram ao final foram
realmente, né, muito, vamos dizer assim, muito festejados, porque foi toda uma dinâmica, um processo para conseguir esses dados, num primeiro momento. Então, de fato, eu vejo que, assim, a maior dificuldade não foi tanto com o produto, em relação ao processo de validação e organização, mas em relação à pesquisa para chegar até o produto. Mas eu não desisti. Eu pensei assim, bom, vamos trabalhar com o que temos. Eu gostaria de ter tido, talvez, no mínimo, aí umas 80, 100 respostas, mas eu consegui 45. Mas 45 com essa valorização que eu comentei, porque, de fato, as pesquisas não são algo assim tão fáceis, em muitos contextos, e nós temos que perseguir os nossos objetivos. No caso dos doutorandos, são os objetivos do nosso projeto de pesquisa, não é mesmo? Então, seria isso. Fico à disposição, então. Obrigada pela questão, Gustavo. Ah, ótimo. Obrigada, Sandra. Tem mais uma questão para a Sandra. A Silvia Pimentel, ela está perguntando como que ela acessa as suas produções. Bom, eu acredito que pode colocar, pesquisar, desculpe, no currículo Lattes. Quando tem artigos lá no currículo Lattes, você pode visitar as revistas, né, o volume, o número da revista. Então, acho que essa é uma possibilidade. Existem alguns capítulos que foram publicados, inclusive com os colegas do grupo de pesquisa da UTF-PR, que são e-books e que estão disponíveis, alguns pela editora Atena, que eu estou me recordando aqui, depois a Virgínia me ajuda, e alguns realmente são livros impressos, então não teria essa possibilidade nesse momento. Mas acho importante, de repente, se você se interessa pela temática, se você se interessa pela área, poderia, então, começar aí pelos artigos, que são mais fáceis, né, estão mais disponíveis na internet, nas revistas eletrônicas. Tá bem? Ótimo. A Silvia fez a pergunta, na verdade, para as duas. Como a Sandra comentou, fica a dica de procurar também a tese, tanto da Sandra quanto da Lúcia Virgínia, no nosso repositório da UTF-PR. Lá tem a tese completa e vocês podem baixar. E como a Sandra comentou também, buscar através do currículo Lattes as publicações, né? Por enquanto, acredito que a gente não tem mais nenhuma questão. E sobre o nosso sorteio, a Sandra fez a doação de um livro. Aquele momento que eu fiquei fora, acredito que ela explicou um pouquinho mais sobre o livro. E agora a gente vai fechar o nosso formulário do sorteio. Eu vou compartilhar com vocês aqui para a gente fazer o sorteio do livro. Quem for o ganhador do livro entra em contato conosco e a Sandra vai enviar para vocês, tá bom? Mas antes de fazer o sorteio, eu vou pedir para que a Sandra e a Lúcia façam as suas considerações finais, porque a gente está já bem em cima da hora, né? Que ela só fazer as considerações, alguma coisa que possa ter passado e que elas acham importante ainda falar com vocês, tá bom? Pode ser primeiro a Lúcia? Então, pode ser sim. Eu gostaria, assim, finalizando a minha fala e complementando uma coisa que eu esqueci de falar a respeito dos meus produtos, do mestrado e do doutorado, eles são produções técnicas relacionadas a materiais manipuláveis. Nós estamos, junto com a professora Sani e a professora Midori, o produto do doutorado foi feito depósito no INPI, né, solicitando o pedido de patente, e agora nós estamos aí na busca de parcerias para que a gente possa produzir esses materiais e distribuir nos locais, tanto os centros de atendimento que atendem pessoas com deficiência visual no ensino do Sorobã,
e também programas de pesquisa, né, de pós-graduação, que também venham a ter interesse, mas no momento a gente ainda não tem disponível, né, para estar fazendo compartilhando esses materiais, né. Mas, de uma certa forma, assim, eu acredito que logo nós estaremos com isso resolvido. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui contribuindo, né, com algumas ideias aí para o programa, para os alunos que estão frequentando o mestrado, doutorado, não só do PPGECT, mas de outros programas também. E agradeço, né, a oportunidade que nos foi dada aí para estarmos explanando sobre nossas pesquisas. Muito obrigada e até breve. Muito obrigada, Lúcia. Agora, as considerações da professora Sandra. Então, gostaria de agradecer a oportunidade. Acredito que essa ideia, ela fortalece justamente nesse processo, ainda mais nesse processo que nós estamos vivendo de pandemia, desse distanciamento, mas que não seja um isolamento total, que nós possamos interagir, trocar. Nós que somos da pedagogia, a Virgínia também né, Virgínia? A gente gosta bastante de dialogar, então esses espaços realmente nos ajudam, nos fortalecem, nós acabamos conversando acerca das dificuldades, das possibilidades de pesquisa, então eu acredito que será um sucesso esse projeto do programa de pós-graduação em ensino de ciência e tecnologia, e dizer assim que foi um processo árduo de trabalho durante o meu doutorado, tem que ser assim, eu acredito que esse é o processo mesmo, mas foram anos muito, muito felizes, digamos assim, em termos de companhias, em termos de amizades, tanto que eu tenho a relação, comunicação com o grupo de pesquisa até hoje, então com o meu ex-orientador, o professor Antônio Carlos Frasson, a gente se conversa ainda, combinamos algumas publicações, enfim, então acredito que esses laços são importantes também, não só no âmbito pessoal, mas também no âmbito profissional e de continuidade das nossas pesquisas, porque nós precisamos ter parcerias também para estarmos estimulados nesse caminhar, de ser professores e ser pesquisadores também, tá bem? Muito obrigada, um abraço a todos e todas. Ótimo, muito obrigada, Sandra, minha colega de profissão, pedagoga, e também minha colega de orientador, né? Você teve, e eu continuo com o professor Frasson. Nesse momento, antes até dos agradecimentos a todos que nos acompanharam, e também um agradecimento especial à Lúcia, à Virgínia e à Sandra, já foi colocado para vocês na descrição do vídeo, no Facebook, no YouTube, o formulário. E esse formulário vai ficar durante uma semana e vocês podem responder esse formulário para validar a declaração de vocês, tá? Então, agora a gente vai para o sorteio, eu vou espelhar aqui, daqui a pouquinho eu volto, vou espelhar aqui, tivemos 20 pessoas que se inscreveram para o sorteio. Tá aparecendo para vocês? Ainda não, né? O computador é diferente. Ainda não. Agora tá indo. Então, tivemos 20 pessoas.
Deu certo? Tá aparecendo? Ainda não. Ai. Deu certo? Não? Para mim tá aparecendo aqui. Gera. A gente quer tentar fazer para parecer o mais transparente possível, mas ele tá, acho que tá travando aqui para mim. Ah, esse é os probleminhas que acontecem no ao vivo, né? Virginia, qual navegador que tá? Ah, agora tá certo, vai dar certo. Ótimo. Então, no sorteio tem 20 pessoas. Agora tá aparecendo, né? Ótimo. Então, a gente vai sortear do 1 ao 20. Aí eu troco de tela para o nosso formulário para ver quem é a pessoa sorteada, tá bom? Então, vamos lá. O número 8. Vamos descobrir quem que é o número 8. Mudou a tela para vocês? Ainda não? Tá. Então, número 8, nosso contemplado do número 8, ou contemplada com o livro da Sandra. Vamos lá. Individual, ó, de 1 a 20. Colocar aqui o número 8. Tá aparecendo agora, né? Vamos lá. Número 8. Rafael Tienzi. Então, o Rafael, não sei se ele está nos acompanhando ainda. O Rafael, ele foi o ganhador do nosso livro, que foi doado pela Sandra, o livro Políticas e Práticas na Formação Docente e o Atendimento à Infância, que foi organizado pela professora doutora Sandra Regina Kardashian Pietrobon. Então, o Rafael entra em contato conosco, e aí, para passar endereço, e a Sandra vai enviar para você. Parabéns ao Rafael. Agora, voltando. Voltei. Ótimo. Tudo certo? Agora, as nossas considerações finais. Agradeço imensamente a professora doutora Lúcia Virgínia e a professora doutora Sandra pelas contribuições de hoje. A gente teve bastante elogios dos nossos colegas, de outras pessoas também interessadas nas pesquisas, né? Então, essa foi a nossa primeira live. Então, a gente vai ter, ao longo desse segundo semestre, outras lives, e pretendemos estender para o primeiro semestre de 2021 também, tá? Então, agradeço imensamente também todos os que nos acompanharam, agradeço todos os colegas bolsistas do doutorado, a professora Sani, que foi a nossa idealizadora do nosso evento de extensão, o professor Aldri como nosso coordenador, e eu quero só colocar mais alguns recadinhos aqui para vocês, que nossas próximas lives, elas vão ser sempre divulgadas nos nossos canais, principalmente Facebook e Instagram, então nos siga,
compartilhe com seus colegas, e tem uma informação que a gente precisa passar para vocês. A nossa próxima live seria no dia 26, agora de agosto, mas ela precisou ser trocada para o dia 9/9, então 9 de setembro. A gente vai pular essa, porque no dia 26/8, a gente vai ter o lançamento de um livro que é organizado por uma professora nossa do programa, que é a professora Rosemary. Então, ela vai fazer o lançamento de um livro, então coincidiu com a mesma data. Então, a gente vai pular a data do dia 26 e vai direto para a próxima data, que é 9 de setembro, tá bom? Então, reforçar a importância da validação da participação dos colegas. Então, vai estar nas nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook. E o Aldri quer falar mais alguma coisa? Podemos encerrar? Ó, certinho, horário. Muito bem, então agradeço novamente a Sandra, a Lúcia, o sucesso da nossa primeira live, né? Algumas coisinhas ainda para acertar, mas obrigado, meninas. Obrigado, professoras doutoras. Com certeza, a trajetória de vocês nos inspira muito, tá? Obrigada. Se vocês quiserem abrir a câmera para a gente dar um tchauzinho. Eu tô parando aqui, mas só um pouquinho. E aí, gente? Agora terminou. Terminou?